E você, como que aconteceu de você começar a trabalhar com esse conteúdo assim na internet? Você já se interessava por relacionamento? Você já fazia antes na internet, assim, palestra, alguma coisa? Você já tinha livros, essas coisas? Ou... Cara, não. A história de eu entrar pra começar a falar de relacionamento é bem o fracasso da vida pessoal mesmo. Você teve... Eu tive alguns namorados, né? Entendi. Eu tive vários namorados, vários flertes, vários casinhos e tudo mais. Só que, de repente, eu terminei mais um relacionamento. Era o meu 9º relacionamento. E, mais uma vez, aquilo não tinha virado um casamento, que era o meu sonho, casar, ter filho e tudo mais. E, naquele momento, então, eu comecei a me questionar. Peraí, o que tá acontecendo de errado comigo? Entendi. Onde foi que eu errei nessa jornada? E nesse período, eu tava pra fazer 33 anos. Então, na minha cabeça, começou a bater o relógio biológico, né? Aquela questão toda de, e quando que eu vou ter filho? Será que vai dar tempo? E será que eu vou encontrar alguém? E, na verdade, assim, relacionamento já era uma temática da minha vida, porque eu já fazia terapia há muitos anos, e sempre chegava nesse ponto, né? Ah, meu relacionamento isso, ah, mas esse cara aquilo, ah, mas eu quero casar. Então, vira e mexe, eu tava lendo livros sobre isso, falando disso na terapia, era um assunto que eu me interessava. E aí, naquela ocasião, eu então resolvi parar tudo pra rever realmente a minha vida amorosa e tomar uma nova decisão. E foi assim que as coisas começaram na internet. Mas você, assim, você teve 9 relacionamentos, você disse. E assim, talvez a maioria deles não foi tão bem como você gostaria, mas nem sempre quer dizer que gerou um trauma, foi devastador. Às vezes as coisas não deram certo, você desentendeu, foi normal. Não, na verdade, eu conheci caras muito legais, né? Os meus pais falam assim, olha, a gente fica tranquilo de saber que o próximo vai ser bom também. Você tem um bom dedo, assim, você quer dizer. Você não tem um dedo podre pra escolher, assim, então. Porque isso é outro ponto que acontece às vezes, né? Eu já ouvi alguém comentando, não sei se você já abordou sobre isso, você sabe o termo específico, no sentido de que, assim, às vezes dependendo da situação que você tem, da consequência no relacionamento, é uma energia que você tá emitindo e você acaba atraindo essa pessoa que você não gostaria, só que você acaba sempre, por você vibrar naquela sintonia, você sempre atrai o mesmo tipo de pessoa que às vezes pode ser narcisista, pode ser meio tóxica, porque às vezes você gosta desse tipo de pessoa sem perceber de uma maneira subconsciente, assim, entendeu? Exato. Não era algo que acontecia com você nesse caso. Não era. Óbvio que as coisas que a gente faz hoje é reflexo, sim, da nossa história. De quem a gente é, das nossas experiências, do que a gente vivenciou na infância, da nossa relação com pai e mãe. Isso é real, né? Então, as escolhas que a gente faz hoje tem muita... Então, eu também fiz escolhas a partir daquela relação que eu vi do meu pai e da minha mãe. Então... Só que eu não fui pro negativo. Muito pelo contrário, eu olhei para aquilo e falei, entendi, mãe, entendi que você sofreu. Pode deixar que eu vou me vingar por nós duas, inconscientemente, certo, né? Óbvio que isso foi todo um processo inconsciente. Certo. Então, a partir disso, eu fiz muitos caras sofrerem. Eu fui muito filho da puta. Você era tipo uma Débora Seco, assim? Que a Débora Seco teve esse lance, ela comentou recentemente, né? Não vi. Ela traz uns detalhes, teve uma coisa mais polêmica que ela disse, que ela falou assim, hoje tá na moda ser piranha, eu sempre fui. Eu só gostava muito de ser piranha nesse caso. Aí ela traiu todos os namorados dela, ela disse que se relacionou, acho que foi uns 9 também, uns 10 mais ou menos. E aí, no caso dela, o que acontece é que, assim, ela pegava os caras bons também, só que por ela ter uma personalidade, às vezes, meio bagunçada, ela acabava zoando os relacionamentos, entendeu? Nesse caso. O meu lance é que eu era muito filha da puta, eu conseguia muito virar o jogo. Então eu conseguia fazer o cara se sentir culpado. Eu realmente não fiz coisas legais. Mas isso, assim, não foi de você... Porque, assim, uma coisa que eu queria ter tocado... dos 9 relacionamentos, é justamente isso, né? Você teve 9 relacionamentos, aí você saía deles, ia procurando informação, conteúdo, e aí você foi adquirindo essa bagagem aos poucos pra você chegar... Não. Foi tipo no último que... Não, foi no último ali que eu falei, agora eu vou fazer diferente, porque o meu sonho é ter uma família. Até então, todo o processo inconsciente, eu entendi de tudo isso, é que eu não via relacionamento como sendo algo bom. Não existiria, não existe, na minha cabeça daquela época não existe relacionamento bom de longo prazo. A galera que tá junto há 30 anos tá por necessidade. É chato, você quer dizer? Por questão de, é chato, é ruim, e a galera tá junto ou porque precisa, ou por causa de dinheiro, ou por causa do filho, mas não porque aquele relacionamento tá incrível. Então, eu não enxergava que relacionamento bom e incrível e longo não existisse, eu não enxergava isso. Então eu terminei todos os meus relacionamentos e eu terminava inconscientemente com essa ideia. Tá ruim? Não vai durar muito tempo mesmo, vamos terminar agora, vamos pro próximo. Até o ponto que eu tomei a decisão, peraí, eu vou seguir nisso até quando? Porque se eu quero ter uma família, eu não vou chegar muito longe assim. Foi quando ficou consciente pra mim
todos esses meus padrões de escolha, de decisões, como que eu escolhi esses caras, por que eu escolhi esses caras. Eles eram a pessoa perfeita pro meu pai aprovar. E falar, nossa, olha como minha filha é boa, nossa, como eu tenho orgulho da minha filha. Porque vinha daquela relação de filha e pai que eu não me sinto a preferida por ele. Eu não tive a atenção dele, o que é mentira, tá? Eu tive muita, mas aquela criança não enxergou dessa forma. Mas você queria a aprovação dele no Queria aprovação. Mas inconsciente, assim, né? Sim. Tudo inconsciente. Mas aí você descobriu isso, que muita gente fala sobre isso aqui. Você, no seu caso, você fez muita terapia, você descobriu isso através das terapias que você fez, tal, que era uma parada de infância que você teve, aí você ainda queria a aprovação dele, mas eles não tinham a sua aprovação ou não? Eles também tinham a sua? Tinha, não, eles eram ótimos, meus pais são ótimos, maravilhosos, me amaram muito, e eles adoravam meus namorados todos. Não, mas a sua aprovação eles tinham também, esses caras? Eram os caras que você olhava e você falava, cara, nossa... Não eram caras entendi. Que, inclusive, hoje o meu marido, ele tem um perfil completamente diferente de todos os meus namorados. Quando eu entendi tudo isso, eu falei, opa, peraí, então, se não é pra escolher quem meu pai quer, quem eu escolheria? E aí eu fiz uma lista. Entendi. Aí eu fiz uma lista. Você fez uma lista de requisitos, de características? Quem é essa pessoa que eu quero ter ao meu lado, porque isso passou a ser o que eu entendi ali naquele processo. O que virou a minha chave? É que eu tenho que entender rápido se essa pessoa é a pessoa certa pra mim ou não. Se é uma pessoa que tá no mesmo momento de vida que eu ou não. Se é uma pessoa que tá buscando um relacionamento de longo prazo ou não, pra que ela não perca o tempo dela e eu também não. Sim. Simples assim. Então, o que eu precisava mas beleza, como é que eu vou analisar isso? A partir de quais itens? Então, pra mim começou a ficar claro, eu quero ter filho, então eu tenho que falar isso, eu tenho que saber se a pessoa também quer. Sim.